Alô. Opa. Pessoal, então, boa noite, né? Só um pouquinho. Estou aqui gerenciando várias coisas ao mesmo tempo. Só um pouquinho. Pessoal, boa noite, tá? Para todas aí, para todos. Estamos aqui eu acho que é na penúltima, né? Aula desse nosso semestre, desse nosso curso, né? É um curso de extensão, né, vinculado ao FRJ, em teoria crítica, né, nos dias atuais. E temos, assim, desde 2021, aí, posto em prática esse projeto, né, sempre com um tema diferente a cada ano. E esse ano, como você sabe, é novas tecnologias e os neofascismos, né? Tentar conectar esses momentos da sociedade aí, né? Capitalista de alto avanço tecnológico, com a emergência da nova extrema-direita, do fascismo contemporâneo. Tá? E hoje temos aqui, né, a satisfação de ter a Fátima Severiano, né, com o tema, né, A Mente Aprisionada na Era da Cultura Digital, Narcisismo e Totalitarismo. Okay? A Fátima ela tem participado conosco, né, já, né, da organização e da, né, composição do nosso grupo aqui né, do curso, né, de teoria crítica, e é uma satisfação de ter ela também aqui como hoje expondo, né, e acho que temos o Jorge, que ficou responsável, junto com o Diogo, de fazer a mediação, provocar reflexões sobre a exposição da Fátima. A Fátima ela é professora, né, aposentada na Universidade Federal do Ceará. Não sei se Jorge quer falar alguma coisa a mais sobre... Eu só queria acrescentar que a Fátima é uma parceira de muito tempo, né? Uma amiga também, uma pessoa com quem eu dialogo há muito tempo, é uma pessoa ligada ao pensamento da Escola de Franco há muito tempo. Aliás, nos conhecemos exatamente em função disso, né? Através de um congresso que nós fomos, uma amizade antiga que foi se tornando extremamente frutífera para nós dois, né? Até hoje mantemos essa relação, que é uma relação de amizade, uma relação intelectual. A Fátima tem uma ancoragem grande dentro da psicanálise, mas ela faz uma articulação da psicanálise, uma ênfase talvez maior em Freud, com a Escola de Frankfurt, uma ênfase maior em Marcuse, abrindo, assim, uma possibilidade de que os outros autores estejam presentes. Mas ela vem trabalhando com essa relação preferencial. E, ao mesmo tempo, pelos próprios trabalhos que ela publicou, eu só vou citar o Narcisismo e Publicidade, Consumo, Narcisismo e Identidades Contemporâneas, esse tem sido assim, um grande foco. A ideia do consumo, a ideia da relação produção de subjetividade e narcisismo, né? Então, na verdade, a Fátima tem uma longa trajetória intelectual de articulação muito boa para nós entre a Escola de Franco, pensamentos frankfurtianos, com aquele viés mais psicanalítico. Então, eu acho que é uma forma de criar um quadro inicial para vocês poderem apreciar melhor a fala dela. Bom, Fátima, acho que posso passar a palavra agora para você. Bom, boa noite a todos os presentes. Para mim é uma enorme satisfação estar com vocês. Agradeço, né, aos da organização, o professor Jorge Coelho, grande amigo, Fernando Gastal, o Leomir, Silvio Carneiro, o Robson, enfim, todos os que estão aqui presentes, Silvio Carneiro, né, já coloquei, todos que estão aqui presentes, e a minha proposta é tematizar, né, justamente a questão da mente aprisionada na era da cultura digital, que é o título, narcisismo e totalitarismo. Trata-se, na realidade, de um tema
quase inesgotável, né? Eu não vou apresentar nenhuma pesquisa específica, né? Mas uma temática que acompanhou durante mais de 30 anos a minha carreira acadêmica e que continua me instigando, né? Fazendo com que eu me interesse, estude e me debruce sobre esse tema enquanto intelectual. O referencial de base é, de fato, né, como o Jorge colocou, a teoria crítica da escola de Frankfurt, em suas articulações com o que eles próprios chamaram de psicologia profunda, o freudismo ou a psicanálise, principalmente em sua perspectiva cultural. Bom, vamos lá. Né? Bom, o termo mente aprisionada, ele refere-se aqui a uma expressão que já nos remete ao pioneirismo dos frankfurtianos no exame da lógica da dominação nas sociedades modernas, a qual revelou a questão da manipulação da subjetividade, exatamente como forma prevalecente de dominação. Portanto, é como dominação organizada, com ênfase nas formas de manipulação subjetiva do desejo, que iremos abordar o tema do aprisionamento da mente nesta palestra. Poderíamos chamar de uma tese, né, o seguinte, que eu vou defender. Atualmente, as formas de controle contemporâneas não operam mais ou não operam apenas sob a égide da repressão, da proibição e do interdito. Estas continuam existindo, mas, atualmente, elas se transvestem majoritariamente de sedução, gratificação e personificação, em todas as esferas, individual, social, econômica, religiosa, cultural, daí seu caráter totalitário. Agem sob o imperativo do gozo, do reconhecimento e da suposta gratificação do desejo, através de signos e objetos fetiches publicizados na mídia e nas redes sociais, no contexto da sociedade de consumo. Marcuse já nos advertira. As categorias psicológicas, em face do atual estado de desenvolvimento tecnológico, transformaram-se em categorias políticas. Portanto, elegemos como fenômenos que expressam este aprisionamento da mente as categorias de narcisismo e de totalitarismo. Isto porque a incapacidade de amar e construir vínculos identificatórios na contemporaneidade, próprios da personalidade narcísica, da personalidade narcísica, leva à objetificação do outro, ao desprezo do diferente e, em última instância, à produção da barbárie. Ora, a barbárie é um combustível maior dos totalitarismos. Adorno já nos advertira. A incapacidade de identificação foi, sem dúvida, a principal condição psicológica para que algo como Auschwitz pudesse acontecer no meio de uma coletividade relativamente inócua e civilizada à época. Antes de iniciarmos, né, eu vou colocar alguns pressupostos, né, que eu considero relevantes. Primeiro, o fenômeno social não se reduz ao psíquico e vice-versa, ainda que se relacionem dialeticamente. Portanto, a constituição da subjetividade somente pode ser compreendida a partir de sua objetificação no processo interativo entre os homens e as obras que eles produzem, quanto as ações e as obras mesmas destes homens somente adquirem sentido quando mediadas à luz dos processos subjetivos que os constituem. Um segundo pressuposto se refere à ênfase nos determinantes subjetivos que sustentam o que os frankfurtianos chamaram da irracionalidade objetiva do atual sistema. Ora, a irracionalidade objetiva do sistema, apontada na dialética do esclarecimento, se funda na discrepância entre progresso tecnológico e progresso humanitário, em que ocorre uma distribuição irracional de bens objetivos e subjetivos que a civilização já conquistou. E é também irracionalidade porque a atual lógica do mercado utiliza-se predominantemente da lógica de realização alucinatória dos desejos, subordinando-a a seus fins.
Um outro pressuposto, o terceiro, coloca o seguinte: a análise dos processos subjetivos de dominação não ignora o atual recrudescimento da dominação violenta e objetiva expressa nas guerras atuais, nos genocídios raciais e religiosos, nos feminicídios, na violência de gênero, no extermínio de imigrantes e em muitas outras formas de regressão à barbárie que hoje presenciamos por todo o planeta. Ok? E, por fim, de grande relevância, discorrer um pouco sobre as contribuições da leitura psicanalítica frankfurtiana, né? No que ela foi fundamental para a compreensão da análise subjetiva e da crítica da cultura tecida pelos frankfurtianos. Primeiramente, né, foi fundamental a revalorização do fator subjetivo na história. Os mais antigos sabem que a esquerda tradicional negligenciava, né, como um mero epifenômeno burguês, as questões vinculadas à superestrutura. Né? Era como se bastava se modificar o modus econômico, né, a infraestrutura, que a reboque as ideologias, os valores, automaticamente modificariam-se. E, né, isto, historicamente, não se demonstrou verdadeiro. Né? Há uma dialética, de fato, entre objetividade e subjetividade, e o fator subjetivo não é um mero epifenômeno. Outra questão muito importante que os frankfurtianos reconheceram foi o conceito de inconsciente e seu papel fundamental nas relações sociais e na análise das diversas formas de regressão e irracionalidade psíquica. Além de uma concepção de homem enquanto ser pulsional, em constante tensão com a civilização e a cultura. Portanto, o desejo, que é a categoria básica que vamos estar lidando, né, em relação à cultura, não se excluem. O desejo não se escreve unicamente na esfera intrapsíquica, independente das injunções externas, mas, pelo contrário, a própria constituição do psiquismo humano só é possível pela mediação de um outro sujeito e sua inserção na cultura, a partir dos quais o homem extrai suas normas de condutas e modelos ideais. Assim concebemos que a subjetividade ela é instituída socialmente. Portanto, a teoria crítica dialetiza Freud, concebendo a sua psicologia como social e histórica, a qual revela, ao nível do psiquismo, a história da repressão e alienação humanas. Ou seja, desvela, no âmbito do particular, através de uma crítica imanente, do método indiciário, a luta entre desejo de gratificação pulsional versus as formas de dominação na civilização. Estes são, né, são os pressupostos básicos, né, para a compreensão, né, do que eu vou falar posteriormente. Bom, antes de tematizar propriamente o narcisismo, né, eu gostaria de tecer algumas considerações frankfurtianas e conceituais a respeito da dominação, do que eles concebiam como dominação, em especial Marcuse. A dominação foi, por Marcuse, concebida tanto como um fenômeno psicológico como político, além de possuir um caráter duplamente histórico. Por quê? Porque refere-se a dominação ao processo civilizatório que evoluiu como dominação organizada, ou seja, no transcorrer da civilização, e também ao nível individual. Refere-se à história íntima dos indivíduos, na qual são reproduzidas as mesmas condições de opressão na esfera das necessidades e desejos, sedimentada na própria estrutura psíquica. Portanto, há um triplo padrão de dominação. Primeiramente, dominação sobre o próprio eu, sobre a natureza, né, a própria natureza humana. Segundo, dominação do trabalho, conseguida por sobre indivíduos assim disciplinados e controlados. E terceiro, dominação da natureza exterior, ciências e tecnologia. A dominação pode ser exercida por homens, pela natureza, pelas coisas.
Pode ser interna, exercida pelo indivíduo sobre si mesmo e aparecer na forma de autonomia e gratificação. E são estes fenômenos que mais vão nos interessar neste momento. Os autores frankfurtianos, por isso eles são pioneiros, né, há décadas afirmaram que nas sociedades modernas a dominação expandiu-se da esfera restrita do trabalho para impor-se de forma totalitária e implícita por sobre todos os aspectos da cultura, assumindo uma nova forma, não mais explícita e direta, mas através de uma hegemonia ideológica, utilizando-se da própria gratificação, através da indústria cultural, para produzir uma subjetividade humana homogeneizada e acrítica. Importa, portanto, ressaltar que a crítica frankfurtiana, ela radicaliza, assim, e expande a crítica social marxista, estendendo suas análises para além dos muros das fábricas, alcançando os domínios da cultura, da esfera da arte, da educação, do lazer, da linguagem, da religiosidade, da sexualidade, dos meios de comunicação, e mais recentemente, nós, né, pesquisadores frankfurtianos, as novas tecnologias digitais, a inteligência artificial e toda esta, digamos, parafernália, né, de equipamentos das novas tecnologias que vem produzindo um outro estilo, uma outra forma de vida. O Jorge Coelho, na apresentação, né, inclusive do nosso curso, ele fala: pela primeira vez na história da humanidade, surge uma nova tecnologia capaz de afetar, num curto espaço de tempo e globalmente, a economia, produzir novas e insuspeitadas formas de subjetivação e colocar em cena incontornáveis questões éticas. E é um pouco sobre essas questões éticas, né, e sobre as tecnologias que eu vou me debruçar agora. Tecnologia, né? Para Marcuse, assim como para Adorno e Horkheimer também, a tecnologia, em absoluto, é neutra, visto que ela sempre encarna um projeto. Na técnica estão projetados os interesses dominantes da sociedade e suas intenções com relação aos homens e às coisas. Já nos advertira Marcuse. E continuando com Marcuse, o aparato técnico de produção e distribuição não funciona como uma soma total de meros instrumentos, que possam ser isolados de seus efeitos sociais e políticos, mas como um sistema que determina a priori tanto o produto do aparato como as operações de sua manutenção e ampliação. Nessa sociedade, o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário, no quanto determina não apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, mas também as necessidades e aspirações individuais. A tecnologia serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle social e coesão social. Fecha aspas. Marcuse. Portanto, né, inclusive como vimos na palestra anterior com Anselmo Yap, as tecnologias formam uma totalidade que se impõe aos seres humanos. É o que ele denominou da mega máquina, em que há uma lógica integrada e aspectos imateriais que não rimam com democracia. Muniz Sodré, autor contemporâneo, né, enfatiza que vivemos uma tecnocultura, uma nova edição, né, uma versão atualizada, que eu considero, da indústria cultural. Nela se delineia para ele uma nova condição antropológica, perpassada pela mídia. Trata-se de um novo bios, uma forma particular de qualificar a vida e a presença do sujeito na cultura, atuando não apenas como uma ação normativa, mas modelando e disciplinando ideais, afetos, desejos, emoções, costumes e estilos de vida. Eu gostaria de observar algo sobre a democracia que muitas pessoas se confundem, né? Há que observar que a expansão da tecnocultura e seus inúmeros aparatos tecnológicos não se constituem em si em democracia, pois a democratização não é nada que se obtenha pela existência de uma maior quantidade
e multiplicidade de dispositivos tecnológicos, nem pela possibilidade e acessibilidade de um número cada vez maior de pessoas. Muitas vezes se coloca assim, né? Vamos democratizar. Isso não se constitui em democracia. Isso pode, inclusive, ser considerado, sim, uma maior expansão do controle. Ok? Né? Porque, bem, sabemos que vivemos sobre o império da vigilância. Né? A internet não se constitui em um poder disperso, democrático, mas é um poder centralizado, em torno, inclusive, né, do que se chama, não sei se ainda são as mesmas, mas a GAFAM, né? Porque muda, né, a cada ano, a cada mês, mas a GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, se constituem, né, nessas megas empresas que enriquecem absurdamente, controlando e vendendo os dados de milhões de internautas. Trata-se do Big Data, né, com vistas a um monopólio planetário de controle, mediante a promessa de maior eficácia na administração burocrática da sociedade e, principalmente, por maior segurança. Ramonet, Ignácio Ramonet, espanhol, diz o seguinte: di-me tudo sobre ti e te servirei melhor. Bom, nós temos vários exemplos, né, sobre esses casos, desde o escândalo, né, da Cambridge Analytica, que usou milhões de usuários do Facebook nas eleições de 2016 dos Estados Unidos. Temos as eleições presidenciais nossas, brasileiras, né, plena de desinformação e fake news, né, e também, mais atualmente, a forma inusitada, e isso me chama muita atenção, a forma inusitada e, por vezes, assustadora, como os algoritmos e a inteligência artificial norteiam nossa vida e antecipam, entre aspas, os nossos desejos. Tudo isso são exemplos, né, do quanto estamos aprisionados nas malhas das redes virtuais. Ora, Baudrillard, em 1960, no grande livro dele, A Sociedade de Consumo, ele já colocava que esta sociedade se oferta dadivosamente, né, os seus benesses, né, como que para, de fato, capturar de forma gratificante, né, as mentes dos indivíduos. Além de tudo isto, nós mesmos, né, cotidianamente e continuamente expomos, né, a nossa vida privada, né, e nos ofertamos, né, em likes, exibindo-se narcisicamente em busca, às vezes, de reconhecimento social, de produção, né, de cobiça, produção de inveja, né, alimentando também bolhas de polarização impermeáveis ao diálogo, fragmentando, assim, ainda mais os laços sociais. Ora, sabemos que, em termos psíquicos, e aí eu vou colocar uma questão que eu também acho relevante, a visibilidade está no alicerce da nossa existência individual. Isso é psicologia, psicanálise, né? Quando nascemos, o infante sabe que existe a partir do olhar que o outro dirige à sua própria imagem. Em Freud é o olhar materno, em Lacan é o estágio de espelho. Assim, no início, trata-se apenas de exibir a bela figura, ou a imagem do bebê, a contemplação apaixonada da mãe, tá? Mas a vida segue e continua, e tornamos-nos adultos, né? Na vida adulta, nos diz Hannah Arendt, não basta a mera exposição corporal, mas requer a ação política, pois o outro, agora transformado em espaço público, implica um vetor ético, no qual os sujeitos, além de travarem relações de poder, também devem se responsabilizar pelos efeitos dos seus atos na vida da polis, conjugando discurso e ação. Ora, nós vemos muito nas malhas das redes sociais apenas o corpo regredido, criança, uma imagem idealizada, né, para instigar, como eu já falei, cobiça, inveja, ostentação, e não a ação política. Também Hannah Arendt aponta os perigos que representa para a democracia uma sociedade que não distingue entre vida privada e vida pública.
o que suporia o fim do homem livre e arrastaria a nossa sociedade para novas formas de totalitarismo. Recentemente, em uma entrevista, Marilena Chaui, entrevista inclusive com Vladimir Safatli, a Marilena Chaui nos fala desta era como a era da, aspas, desaparição da ética, da política, do pensamento, da liberdade e da felicidade, em que a política se transmuta em puro espetáculo e o poder econômico se torna invisível, sendo os nossos próprios olhos o atual produtor da mais-valia. Isso eu achei muito interessante, né? São os nossos próprios olhos o atual produtor da mais-valia. Ela concebe o celular como um dispositivo, aspas, produtor de uma dimensão narcísica em que existir é ser visto. Existe um livro, né, que eu acho bastante recomendável, também é do Eugênio Bussi, que se chama A Superindústria do Imaginário. Como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Ele fala dos anzóis libidinais que interpelam o desejo através do olhar. Ele fala de um extrativismo visual, em que a instância da palavra impressa foi sucedida pela instância da imagem ao vivo. E aí já temos o velho Debord, né, na Sociedade do Espetáculo, ele atualiza isso neste livro, A Superindústria do Imaginário, que podemos posteriormente discutir. E mais um autor que me é muito caro e que trabalhei bastante, né, em meu livro foi Richard Sennett, Na Decadência do Homem Público. Richard Sennett fala da proeminência dos distúrbios de caráter narcisista, né, desde o início, né, do século XX, quando ele fala no crescente declínio da vida pública, numa sociedade que ele chama sociedade intimista. Abre aspas. As sociedades estão mudando de um estado voltado para o outro, para um tipo voltado para a interioridade. Em consequência desta erosão da vida pública, o narcisismo passou a ser exacerbadamente mobilizado nas relações sociais, passando a cultura a ser governada por um sentimento intimista como uma medida da significação da realidade. Prepondera uma cultura da personalidade sobre os interesses grupais. A avaliação da realidade centra-se no eu e anula o senso de contato social e a significação do domínio público. Bom, isto cada vez mais veio se desenvolvendo, né, na contemporaneidade, né, onde existe até o que se chama de estimo, né, que é uma publicização do privado, que não por isso se torna público, né, mas se torna, de fato, apenas uma exposição pública de um conteúdo privado, com prejuízos, né, para a esfera pública, para a democracia, né, para a vida pública em seu domínio. Bom, já que falamos em narcisismo, eu me sinto, né, no dever de falar um pouco, né, sobre o que é narcisismo, a princípio, e muito resumidamente em Freud, e posteriormente o narcisismo na perspectiva da cultura. Bom, Freud, no ensaio de 1914 sobre o narcisismo, a introdução, atribui ao narcisismo um lugar no curso regular do desenvolvimento humano, definindo-o como um fenômeno segundo o qual o indivíduo elege a si próprio como objeto de amor. E nas palavras de Freud, abre aspas, a libido afastada do mundo externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude que pode ser denominada de narcisismo. A noção de narcisismo primário refere-se a uma fase precoce ou momentos básicos que se caracterizam pelo aparecimento simultâneo de um primeiro esboço de ego e pelo seu investimento pela libido. Este é o narcisismo primário. É o ato do nascimento do bebê, onde há uma fusão eu-mundo. O equilíbrio psíquico depende de um balanceamento energético entre os investimentos do ego e dos demais objetos. Os objetos aqui, Freud coloca
objeto como o externo, o outro, as pessoas. E diz: devemos começar a amar a fim de não adoecermos, e estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. Então, portanto, para Freud, é absolutamente necessário para a nossa vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e ligar a libido a objetos. Neste sentido, podemos afirmar que a superação desta fase, na direção das relações com o outro e com os ideais culturais, constitui-se uma condição indispensável para o desenvolvimento do sujeito. Bom, aqui é Freud, né? Um outro autor que eu me debrucei bastante nos meus estudos e que trabalha a questão do narcisismo na perspectiva da cultura é Christoph Lasch, que em sua obra A Cultura do Narcisismo e também em sua obra O Mínimo Eu. O advento do narcisismo como fenômeno social e cultural expressa a emergência de um novo tipo de indivíduo social, profundamente marcado pelas rápidas transformações e tumultos, isto desde o final do século passado. Para Lasch, a categoria do narcisismo é de extrema valia para a compreensão do perfil psicológico do homem contemporâneo, onde ele sai das neuroses sintomáticas para as desordens de caráter narcisista, cujos distúrbios são associados a sentimento de vazio e de falta de sentido, a incapacidade de relacionamento com o outro de maneira profunda e significativa, a hipocondria e as fronteiras difusas do ego e a falta de sentimento coeso do eu. Ora, apesar das motivações desse tipo de personalidade estarem fundamentalmente centradas em um eu supostamente grandioso, porque é narcísico, né? Lasch considera que este neoindividualismo pós-moderno representa mais uma estratégia de sobrevivência do eu. Isto porque o narcisismo, de fato, ele significa uma perda da individualidade e não a autoafirmação. Refere-se a um eu ameaçado com a desintegração e por um sentido de vazio interior. Trata-se de uma cultura, sim, do sobrevivencialismo, onde os homens recuam para ocupar-se de investimentos estritamente pessoais. Ocorre, portanto, um retorno à própria pessoa do amor retirado do mundo. Na cultura do narcisismo, ocorre, portanto, um desinvestimento do mundo, enquanto espaço público e político de trocas intersubjetivas, e um recuo ao próprio eu, para preocupações muito pessoais em detrimento das causas públicas. Este autocentramento leva ao desaparecimento da alteridade como valor, passando o outro a existir apenas como plateia, um mero instrumento de confirmação do próprio eu, seja através da conquista do olhar, como já foi colocado, do aplauso, de um like nas redes sociais, expressões de imagem de ostentação, ou do desejo até de se tornar um influencer, né? Hoje em dia é um tipo de profissão, né, que eu não compreendo, um tanto vazia de significado para mim, mas que é extremamente cobiçada. Ser influencer, né, implica em ter milhões e milhões de seguidores para ser influenciado sobre qualquer coisa, né? Bom, o medo de que o homem seja escravizado por suas máquinas deu lugar, portanto, a uma esperança de que o homem se transforme em algo parecido a uma máquina, ou que por ela seja completamente regido, como, né, nas inteligências artificiais, por exemplo. As estratégias de sobrevivência, né, como forma de preservação desse eu narcísico, são inúmeras no nosso cotidiano, né? Como o culto à performance, ao empreendedorismo, né, tão falado atualmente, o apelo frequente em se viver várias vidas em uma só, né, desprezando o passado e negligenciando o futuro, a preocupação exclusiva com o desempenho particular em detrimento de causas coletivas, o enaltecimento do poder pessoal, por vezes aliado ao racismo, misoginia, xenofobia, né, do Nordeste em relação ao Sudeste,
o norte em relação ao sul, tudo em consonância, né, com os ideais do neoliberalismo, onde você é o seu patrão, e a precariedade do trabalho, sem leis protetoras, se confunde com liberdade. Portanto, quanto mais o indivíduo clama por autorrealização, mais ele sucumbe à melancolia, à hipocondria e à autoabsorção em si mesmo. Ora, esta autoabsorção em si não produz satisfação, produz ferimento no eu e desprezo pela alteridade. Apagar a linha divisória entre o eu e o outro significa que nada de novo, nada de outro, jamais adentra o eu. O mito de Narciso capta nitidamente isso. A pessoa se afoga no eu. Isso é Richard Sennett que coloca. O fascínio pelas relações virtuais individualizadas cresce à medida que diminui a fé em soluções políticas. Há um interesse narcisista pelo mundo exterior, subjacente à demanda por gratificação imediata, retumbantemente endossada pela sociedade de consumo. Bom, irei falar um pouco sobre a sociedade de consumo, temática esta que trabalhei também bastante, né, na minha docência, em minhas pesquisas, e procurarei ser sucinta. Não sei como é que está meu tempo, mas vou continuar. Ok. Bom, a perda da capacidade de transcendência do homem e sua adesão imediata aos ideais da sociedade capitalista, já prenunciadas, foram faladas e abordadas por Adorno, no que ele chamou do mundo administrado, e em Marcuse, a sociedade unidimensional. E isso pode ser observado na atual sociedade de consumo, né, em que todas essas características de totalitarismo, de administração totalitária que Adorno coloca, e da homogeneização e unidimensionalidade, atualmente se exacerbam com, né, o que, a princípio, Baudrillard chama de sociedade de consumo, né, e que eu retomo e trabalhei no final dos anos 90 em minha tese de doutorado também. Vamos lá. A chamada sociedade de consumo, ela não implica na crença de estabelecimento de um mundo de abundância, mas aponta para uma cultura em que os signos de consumo se estabelecem como fonte de identidade, como produtora de subjetividades, como um lugar de reconhecimento intersubjetivo, mesmo naqueles que não podem comprar. Portanto, o consumo contemporâneo não é concebido, na minha perspectiva, como mera expressão de troca mercantil, mas principalmente como um sistema complexo e totalitário de comunicação e poder, permeada por valores e ideologias em que se ordenam signos sociais e subjetivos, capazes de promover seja a integração, exclusão de grupos, assim como o reconhecimento ou a rejeição de indivíduos. Deste modo, consumimos, além de objetos e serviços, também lugares, tempos, pessoas, imagens, a nós próprios, que somos a principal mercadoria, que, por sua vez, significam e prescrevem determinados ideais, modos de ser, estar, amar e sentir. A utilização da lógica do desejo com fins mercantis se configura, portanto, na nossa maior preocupação política. Isto porque a promessa de realização imediata de anseios e desejos e carências humanas através de objetos e serviços escamoteia, né, encobre a atual supremacia da esfera econômica, que, travestida de liberdade e pluralidade, apresenta esta sociedade como a utopia já realizada. Um mundo supostamente dadivoso, democrático e feliz, graças às benesses auferidas pelo consumo, com sérios prejuízos para os processos de emancipação do indivíduo. Aqui vale lembrar que Baudrillard denomina várias lógicas do consumo. Existe o objeto em seu valor de uso, em seu valor de câmbio, em seu valor simbólico e em seu valor sígnico. E aqui nos interessa o objeto não mais em seu valor de uso, nem mesmo de câmbio ou simbólico,
mas a lógica do valor sígnico, em que o objeto é orientado, né, por um sistema distintivo de imagens de marca, ditado pela moda, que tem por função atribuir significados ao indivíduo, de acordo com os atributos subjetivos e de prestígio social nele agregados. Tais como, né, você não vende um carro, você vende potência, você não vende uma calça jeans, você vende liberdade, você não vende, digamos, um perfume, você vende sensualidade, enfim, né? É como se esses aspectos imateriais emanassem naturalmente do próprio objeto. É o que eu chamei de um duplo fetichismo. É a expressão contemporânea do fetichismo da mercadoria, que passa agora, além de incorporar o valor de uso material e de câmbio do produto, também a própria subjetividade do indivíduo. Portanto, né, as formas predominantes de aprisionamento psíquico têm por base a transformação dos ideais culturais em imperativos, em que os ideais deixam de ser apenas uma orientação para se transformarem em mandatos. Seja feliz, seja magro, seja jovem, seja autônomo, seja o seu patrão, seja empreendedor. São mandatos. E, quando não cumprido, a culpa é unicamente sua, dentro de uma perspectiva já colocada neoliberal, onde os losers, né, são responsáveis por eles próprios. Há uma produção deliberada de modelos ideais inatingíveis, né? E é justamente nisto que reside a mola mestra do capitalismo. Porque esses modelos inatingíveis, eles são feitos justamente para nunca serem alcançados. Existe um obsoletismo planejado, né, no qual há sempre novos objetos a serem conquistados, obviamente, né, são produzidos com um mínimo de diferença, de detalhe, para significarem esses sujeitos que se agregam a eles, né, de forma fetichizada. Esses processos constituem-se, pois, a meu ver, né, numa nova forma de produção de sofrimento psíquico, na medida em que cada vez mais o indivíduo se aparta da sua própria experiência e se subordina à urgência do tempo das plataformas digitais. Então, eu venho observando que nisto ocorre, né, neste tempo acelerado, que foi uma temática que eu também trabalhei, mas não vou me deter aqui, o que ocorre? Há um reagir mais do que refletir, comprovar mais do que analisar, apresentar dados mais do que questionar, mostrar resultados mais do que produzir sentidos. O saber fazer é substituído pela performance, a formação pelo treinamento, o ócio criativo pelo entretenimento repetitivo e a ideia de cuidado de si pela indústria das imagens de si. Somos conclamados constantemente ao máximo impacto, ao consumo do excesso e ao imediato descarte na vigência da tirania do momento. Andamos ininterruptamente, muitas vezes, sem sair do lugar. Daí a metáfora da esteira rolante, né, dos nossos dias, que Hartmut Rosa, né, um frankfurtiano mais contemporâneo, falou. Né? Andamos sem sair do lugar. Mas voltemos ao velho e querido Walter Benjamin, né, que no seu ensaio O Narrador, ele define a experiência como o sentido que uma coletividade é capaz de extrair a partir do que seus antepassados viveram, ou das narrativas que seus contemporâneos trouxeram. Hoje, sem poder valer-se da experiência ancestral do passado, que transmitia um saber viver, o saber fazer e o saber escutar, a vida se reduz à eterna novidade de um presente unidimensional. E assim, sem parâmetros históricos, preso a um presente contínuo e contraído, o sujeito se vê isolado e incapaz de questionar os rumos que toma a sociedade ou a si próprio.
há um desamparo, terreno fértil para os totalitarismos. Temos, por consequência, a dessubjetivação do sujeito, a pauperização da experiência transmutada em multiplicidade de vivências imediatas e a perda do potencial de simbolização da subjetividade, com consequente empobrecimento semântico do mundo. Além da perda do pensamento e, como já coloquei, o desamparo, né? Terreno fértil para a instalação dos totalitarismos e fascismo. Ainda sobre a sociedade de consumo, um último autor, né, que eu não trabalhei à época, mas que prezo bastante, que é Pasolini, né, ele vem comentar sobre o poder do consumo e nos fala de uma mutação não apenas antropológica sobre o consumo, mas ontológica, uma mutação no sentido de ser. Ele tematiza o neofascismo, totalitarismo, aí implicados, apontando, por consequência, o poder do vazio e da indiferença de sentido. Para ele, um verdadeiro genocídio cultural. Cito Pasolini. Eu acredito, e acredito profundamente, que o verdadeiro fascismo é aquele que os sociólogos, com excessiva indulgência, chamam a sociedade de consumo. Este novo fascismo, esta sociedade de consumo, transformou os jovens profundamente, tocou-os no íntimo, deu a eles outros sentimentos, outros modos de pensar, de viver, outros modelos culturais. O que significa definitivamente que essa civilização do consumo é uma civilização ditatorial. Em suma, se a palavra fascismo significa a prepotência do poder, a sociedade de consumo realizou por completo o fascismo. Fecha aspas. Por fim, vamos tematizar um pouco, né, a questão da barbárie, né, e do totalitarismo em termos mais... o totalitarismo já vem sendo tematizado, né, em todas essas esferas, seja tecnológica, sociedade de consumo, mas totalitarismo enquanto um líder, né, totalitário. Bom, o hiperindividualismo dessubjetivado, engendrado pelo narcisismo, pela sociedade de consumo e mediado pelas novas tecnologias virtuais, constitui-se num terreno fértil para os processos de barbárie e totalitarismo explícito. Aquele que nega o outro, que presta devoção ao líder autoritário e que cultua a violência e o medo. Em uma palavra, a barbárie. E o que eu estou chamando de barbárie, né? A barbárie é um instrumento dos totalitarismos. É a incapacidade de suportar a humanidade em sua diversidade, já disse Francis Wolff. O bárbaro é aquele que acredita que ser homem é ser como ele, enquanto ser homem é poder ser outro, é poder ser indiano, judeu, cigano, homossexual, pagão, etc, etc. O bárbaro é aquele incapaz de pensar tanto a universalidade humana como a diversidade indefinida das culturas. Ele só consegue pensar em termos dicotômicos, o bem e o mal, o próprio e o estrangeiro, nós e eles. Eugênio Bussi aponta que a lógica das atuais plataformas sociais e a lógica da autocracia e do fascismo são semelhantes. Trata-se da eliminação dos pontos de vista discordantes, da hipertrofia da obediência e da submissão. De tal maneira que a política deixa de ser a política porque ela deixa de ser dialogada. Em seu lugar vai crescendo o fanatismo, o qual extingue o diálogo, tornando a comunicação intersubjetiva fechada e unidirecional, aos moldes das lideranças autocráticas ou fascistas. Bom, né, em termos de lideranças autocráticas e totalitárias, né, as massas e o totalitarismo, né, eu vou deixar aqui, né, para finalizar, algumas questões, né. A primeira dela, eu não posso deixar de retomar, né, os anos de 1563, com a pergunta de La Boétie, né, que coloca: por ora gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantas cidades, tantas nações suportem, às vezes, um só tirano. E mais,
De onde este tirano sozinho tirou tantos olhos com os quais vos espia, se não os colocais a serviço dele? Como tem tantas mãos para golpear-vos, se não a toma de vós? Os pés com que espezinha vossas cidades, de onde lhes vêm, senão dos vossos? E Freud, né, em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, já tematizada, né, bastante bem na palestra do Diogo César, né, eu vou apenas mencioná-la. Freud afirmou que a incapacidade de identificação e a elevação do narcisismo foi, sem dúvida alguma, a principal condição psicológica para que algo como Auschwitz pudesse acontecer no meio de uma coletividade relativamente civilizada e inócua. A idealização fascinada ao líder, no qual os ideais do eu são projetados, torna o líder desprovido de qualquer alvo de crítica ou rejeição. Afinal, ele passa a representar tudo aquilo que seus membros almejam ou idealizam ser, o representante de seu ideal de eu. Adorno, né, coloca que este líder, né, no texto dele, A Teoria Freudiana e o Modelo Fascista da Propaganda, Adorno coloca que este líder, ele não precisa ser culto, nem íntegro, mas alguém que, de alguma forma, se assemelha ao perfil da massa e que demonstra uma intensa fé nas ideias que professa, que tem uma vontade fanática e indubitável para que a massa se sinta na ilusão de ser amada. Quanto à verdade, esta não interessa. Estamos na ordem da sedução, da irreflexão, e, por vezes, e contemporaneamente, há poucos anos atrás, estivemos na ordem do caos, do grotesco, do poder absoluto sobre a vida e a morte. Vivenciamos isto há poucos anos atrás, entre 2019 e 2022 foi o seu auge, né? O Brasil esteve sob a égide de um líder autocrático por longo tempo e seguiu-se até os últimos dias. Seu narcisismo, imorrível, imbrochável, levou à morte por negligência sanitária e desinformação deliberada milhares de brasileiros, além de quase destruição de instituições culturais e educacionais. A barbárie é isto, o não cuidado com o outro. Vocês sabem que o primeiro sinal de civilização foi o encontrado arqueológico de um fêmur cicatrizado? O que significa isso? Né? Significa o cuidado. Alguém cuidou deste outro. Nosso Brasil havia se quebrado, fragmentado, estilhaçado, doente. Havia quebrado o fêmur. Mas o cuidado em não deixar impune os produtores e articuladores do golpe, a não anistia aos predadores e agora a prisão do chefe desta quadrilha, é sinal de que nossa democracia está cicatrizando. É a esperança que ressurge. Cuidemos atentamente dela. Muito obrigada. Obrigado, Fátima, pela brilhante exposição, pela brilhante, né, colocação dos problemas. Eu passo a palavra para quem quiser elaborar, colocar, pôr questões aí para você. Jorge, por favor. Fernando, nós tínhamos combinado, eu falei com o Diogo, para que o Diogo entrasse também e fizesse uma série de colocações, uma complementação à fala da própria Fátima Severiano, né? Não sei, Diogo, você está atento? Diogo? Bom, deu um branco aí no Diogo. Eu tinha combinado com ele para que ele fizesse uma complementação, né? Eu acho que o Diogo ele caiu da chamada. Foi?
Acho que ele deve ter ele saiu da chamada, ele não está aqui. Ora, que estranho. Alguma coisa deve ter acontecido. Uhum. Sim, Silvio. Então, vou aproveitar essa chance. Muito obrigado, Fátima, pela apresentação, achei muito legal. Você fez realmente um percurso importante aí para a gente pensar não só o narcisismo, mas trouxe uma série de articulações que eu acho que são fundamentais para a gente pensar, né, como que a sociedade de consumo ela é articulada, sim, né, ao fascismo. Então, não há, são irmãs gêmeas, né? Dizer que são do mesmo DNA, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, só para pensar um pouco contigo, é o sentido de bárbaro e barbárie. Por um lado, eu acho super interessante, né, da gente poder pensar um pouco isso, né, da barbárie, como você insistiu muito, ela é um instrumento do fascismo, de fato, né, é isso, é o caos, é o terror, né, esse lugar que tem tudo a ver com essa imagem do narcisismo, né, de sobrevivência que, digamos assim, é alimentado pelo medo, né, e no medo acaba se perdendo através de uma primeira liderança fascista que vem à frente, né. Só que a ideia de bárbaro, eu fiquei pensando um pouquinho, queria ver um pouco como você pensa também isso. O bárbaro, ele é uma construção, digamos, do eurocêntrico, né, do império, né, é o outro do império, né, e, portanto, eu estou aqui lembrando do Aristóteles, né, colocando tudo que não é grego é bárbaro, né, e aí eu me lembro de um diálogo que tem, por exemplo, entre Levinas e o Dussel. Eles vão falar algo nesse sentido, assim, de recuperar o bárbaro como uma sociedade decolonial, né, do ponto de vista decolonial, né? E, portanto, o bárbaro passa a ser uma figura interessante a partir daí, porque ele não é mais um instrumento do fascista, né? A barbárie seria, né? Mas não necessariamente o bárbaro, né? O que é o outro, por excelência. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, como que a gente também pode pensar o bárbaro como um elemento de desconstrução desse eu narcísico, né? Como esse outro radical que desloca o eu narcísico e as projeções que ele tem no mundo. Então, queria ver contigo, talvez iniciar um diálogo sobre isso, porque me chama muito a atenção, né? Talvez seja lateral, provavelmente seja, do seu interesse, mas me chamou a atenção quando você associa barbárie e bárbaro, pensando desses pontos. Silvio, a temática da barbárie, né, eu tomo especificamente, né, não como essa perspectiva eurocêntrica, né, não como acumulação de riqueza, não como acumulação de progresso, né? O bárbaro é aquele que não consegue vincular-se com o outro diferente. É aquele que rejeita o outro. É aquele da positividade do mesmo. Para mim, o bárbaro, né, e a barbárie, né, sua né, correspondente, ela não se relaciona com o desenvolvimento civilizatório, né? Você pode ter, né, um extremo desenvolvimento civilizatório, como ocorreu em todo o século XX, ter duas grandes guerras mundiais bárbaras, né, que dizimaram, né, grande parte da população dita civilizada. Então, para mim, eles são bárbaros, né, e ali se instalou a barbárie, né? Então, eu concebo, né, com Francis Wolff, né, os civilizados, né, como aqueles que, na realidade,
conseguem lidar com a diferença, conseguem lidar com a alteridade. E os bárbaros são o positivo do mesmo, o mais do mesmo. É nesse exato sentido que eu me coloco. O Diogo acabou de avisar que a luz acabou na região dele. Estava chovendo, ele está tentando entrar pelo celular. Mas voltou, já. Jorge. Mandar uma mensagem. Já entrou, Jorge, já conseguiu Entrou? entrar. Ô, Diogo, bem-vindo. A luz acabou. Calor. Vai lá, Diogo, por favor. Fátima, queria te dizer que te ler durante muito tempo, assim, foi fundamental para organizar meu pensamento durante o mestrado, sobretudo. Opa! Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o trabalho teu foi aquele livro que saiu pela editora da UERJ, né, o Consumo, Narcisismo e Identidades, né? Sim, sim. Tem um prefácio do Jorge, e me ajudou a me orientar num momento muito perdido, né? Eu lembro que eu tive contato com ele no início do mestrado, e mesmo a gente não tendo tido contato pessoalmente, nos encontramos uma vez, né? Sim. Você foi uma interlocutora para mim, viu? E, inclusive, no encorajamento de fazer articulações da teoria crítica com a psicanálise, né? Uhum. Eu queria te dizer isso, e que é muito bom para mim trocar com você, enfim, ter ouvido toda a gentileza tua 2 semanas quando eu apresentei. Bom, eu não acabei não ouvindo toda a tua fala, infelizmente, porque com a chuva aqui, com muito vento, eu fiquei um tempo sem energia. Depois a internet demorou a voltar. Mas você falou uma coisa logo no início, como apresentando os pressupostos, que eu anotei porque eu adoraria te ouvir com relação a isso, quando você fala que o narcisismo nos impede de amar. Não foi exatamente isso você falou, eu anotei. Nós vivemos a incapacidade de amar dada pelo narcisismo, né? Aí a impressão que eu tive é que o tipo de vínculo que o narcisismo nos enseja a ter com os objetos, com as pessoas, o Freud chegou a chamar, inclusive, de enamoramento, né? Onde a gente poderia pensar uma diferença importante entre se namorar e amar. Ele é um impeditivo, praticamente um impeditivo para um trabalho dos processos simbólicos. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Se é nessa direção que você pensa, né? Porque a primeira associação que me veio é aquele aforismo do Adorno, quando ele diz que o amor é quando você demonstra fraqueza sem produzir força, né? E o narcisismo, me parece, é justamente uma determinada posição de se sentir inflado, de se sentir autossuficiente e ao mesmo tempo muito precarizado com relação a qualquer sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, de diferença. Aí é uma pergunta, se a leitura é nessa chave, e se isso pode dar um ensejo para a gente pensar uma relação entre o que você falou sobre os processos de produção de convencimento, de produção de subjetivação, se darem menos pela coerção do que pela sedução, passagem disso para insistência de formas de violência explícita no meio social, de embrutecimento das relações, de manifestação de violência pública, de crueldade, etc. Faz sentido? É mais ou menos por aí que você pensou? Deixa eu te colocar. O narcisismo, a princípio, né, e como Freud o coloca, ele faz parte do curso regular do comportamento do ser humano, da natureza humana, digamos assim, né?
Então, todos nós somos providos, digamos, de um quanto de narcisismo. Ele fala de um equilíbrio entre a catexia do eu e a catexia do outro, né? Então, você não pode ser completamente desprovido de narcisismo, isso significaria uma entrega, uma doação absoluta, um esvaziamento do eu em prol do outro, nem o oposto, né? Que seria o narcisismo secundário e o narcisismo, vamos dizer assim, patológico, que seria o narcisismo onde você desinveste do mundo, e foi este que eu chamei a atenção, você desinveste do mundo, você retira seus interesses do outro, dos ideais da cultura, né? Enfim, do mundo, e volta ao próprio eu. Isso Christoph Lasch coloca, né, que esse tipo de narcisismo ocorreu muito a partir do final do século passado, onde os ideais de justiça foram fracassados, a descrença, né, na justiça, enfim, uma série de frustrações levaram os indivíduos a retirarem, né, sua libido, sua energia, seu interesse do mundo, e voltou-se ao próprio eu, né? Então, esse narcisista, né, que é o narcisismo secundário, ele é alguém que pode facilmente redundar, não necessariamente, mas facilmente redundar, por um lado, né, num vazio de sentido, numa depressão, ou pode se tornar aquele protagonista do ódio, né, do exterminador, né, do outro, né, que queima mendigos, enfim, né? E ele é, por isso mesmo, incapaz de formar vínculos, a não ser, né, como plateia, né? A não ser para ser admirado, tá? Mas, assim, eu queria deixar muito claro que o narcisismo, ele faz parte do curso regular, porque Freud ele tem várias conceituações sobre narcisismo, né? Ele coloca o narcisismo como traço, ele coloca o narcisismo como um conceito amplo, ele vai trabalhando, mas, na realidade, esse narcisismo patológico é o que eu venho trabalhando aqui, né? E que produz, né, tanto seres esvaziados desse objetivado, quanto, né, odiosos, incapazes de lidar com a alteridade, e produtores, né, de líderes autocráticos, né, fascistas, etc., etc. É nesse sentido da hiperconexão, não, da digamos, inflação do próprio eu e retirada dos interesses do mundo. Não sei se te respondi, mas é nesse sentido que eu coloco, e fico, né, muito lisonjeada e satisfeita por ter contribuído, né, em seu mestrado, que você colocou, nas leituras, né, que você fez acerca do meu livro. Me sinto muito lisonjeada e gratificada. Posso devolver mais uma? Claro. Sim. Claro. Faz sentido a gente pensar isso com... Deixa eu reformular. O que eu acabei pensando aqui, a hipótese de trabalho de que o capitalismo contemporâneo nos melancoliza. Uhum. Ou seja, acho que é um pouco disso, talvez, né, né, se a gente pensar naquele esquema mais tradicional, que pensaria a melancolia ou a melancolização como um déficit da capacidade de fazer luto. Não estou pensando aqui como psicose, tá? Mas
como o reverso do trabalho de luto, de elaboração, de reinvestimento de libido nos objetos desde o momento em que ele retorna para o eu, etc. E aí o impasse narcisista seria melancolizante, talvez. Acho que você falou de uma depressão, né? De uma sim, vazio e depressão. Porque, na realidade, né, o narcisista é apenas aparente esse eu grandioso. Né? O narcisista, ele se afoga no próprio eu, né? Depressão, frieza afetiva são características dessa personalidade. Né? A depressão, sim. Né? E o narcisismo, né, não se esqueça, né, o próprio Christoph Lasch tem um livro chamado Mínimo Eu. Ele é um mínimo eu. Né? Você volta para si e minimamente você se defende, né? E sim, né, você se afoga no seu próprio eu. É uma coisa entrópica, né? É uma atitude entrópica. Então, né, nesse sentido, melancólica. Agora, essa questão em relação ao luto, né, eu não pensei ainda assim, não, né? Se ele não faz o luto, eu não poderia te responder sobre isso, porque nunca pensei nesses termos. O que eu posso te colocar é que na civilização, né, contemporânea, o atiçamento, né, o mandato de ter que ser feliz é algo que proíbe quase, né, de você vivenciar um luto, né, de uma maneira singular, demorada, propriamente sua. Né? Os próprios manuais de psiquiatria, diagnósticos, né, ele cada vez mais limitam o tempo do luto, né, para 2 semanas, 3 semanas, sei lá, hoje está cada vez menor, né? Daí já se torna patológico. Então, o demorar-se, né, a tristeza, né, a melancolia são todas patologizadas, né, tornadas doenças, né, e isso sim, né, é muito perigoso, né, e cada vez mais, infelizmente, né, os indivíduos, diferentemente da minha época, né, que fugiam dos diagnósticos, né, porque eram rótulos, estigmas, né? Parece que os diagnósticos estão de moda, né? No sentido de que, não sei, né? Parece salvá-los de alguma coisa, né? Ou colocá-los em alguma bolha protetora, talvez. Né? Mas é isso que eu tenho, né, a colocar. E o narcisista está aí dentro também, né? Porque o narcisista, ele também, ele se coloca nessa cena, né, como alguém que se impede de, mesmo, né, em sua depressão, assim, ele tenta se impedir, né, de entrar em processos de lentificação, de demorar-se sobre a tristeza. Tá? A depressão, ela tem a sua fase maníaca também, né? E o depressivo nem sempre se apresenta como, né, aquele triste, né, afundado na sua dor. Não. Né? Ele pode ser, né, em estado de constante excitação, estresse, tensão, ataque. Né? Ele também faz essa figura. Bom, não sei se respondi. Mas fica aí a lebre levantada, viu, Diogo? Eu só queria, Fátima, fazer uma questão também a partir dessa reflexão do Diogo, que essa imagem, né, do afogar-se no próprio eu, né, que o Lasch
né, a partir desse que vai inflando e ao mesmo tempo ele é frágil, né, ele fica mínimo, ele fica. E acho que por um lado eu concordo com isso, né, que isso vem se manifestando como quase que uma epidemia, né, de sofrimento psíquico. E aí entra o consumo de medicamentos, a medicalização, né, para tudo. Acho que essa é uma face disso, mas a outra, como tu colocaste também aí na tua exposição, é um pouco o outro lado, talvez, desse mesmo processo, que é o fascismo. Né? O fascismo já não, né, o fascista, né, já não seria a barbárie, nesse caso aí, não, já seria o cara, o sujeito da ação, né, o sujeito que passa ao ato. Ele não melancoliza, né, ele passa ao ato. E aí queria, né, escutar um pouco mais sobre essa dupla, vamos dizer assim, face desse sujeito que, né, por esse lado aí, ele não melancoliza, o sofrimento psíquico não cria, né, sintoma, mas ele, ou seria, né, esse outro revés aí da passagem ao ato no sentido do extermínio mesmo, da anulação do outro, como essa outra faceta desse aprisionamento em si. Queria, sei lá, discorresse um pouco mais sobre essa outra dimensão desse narcisismo, vamos chamar assim, né, patológico, como tu falou, né, como é que essa chave vira para o outro lado, assim. A primeira coisa, né, é imaginar fronteiras mais fluidas, né, porque o narcisismo, né, nessa, digamos, nessa faceta, né, do ódio, da agressividade, ele se aproxima, sim, né, do fascismo. Mas nem todo fascista é necessariamente narcisista, tá? Porque o narcisismo, né, não necessariamente, assim, digamos, todos os fascistas são narcisistas, isso não existe, né? O fascismo, ele é um terreno fértil, né? Assim, digamos, né? Uma disposição de personalidade que é fértil para, né, em sua defesa narcísica, né, para o ódio, né, para a agressão cega, né? Às vezes é possível transformar, né, a tomada ao ato, né, levar ao ato em si, né, atabalhoado e agressivo. Mas você tem, né, dentro do fascismo, né, e aí eu não gosto muito assim de patologizar cada personalidade, né, porque aí incorreria em alguma coisa que também a psicanálise não dá conta disso, né? Você tem outros tipos de as psicopatias, né? Não as esquizofrenia, mas assim as perversões. Você tem uma série de outras categorias diagnósticas, né? Que redundam, né, no fascismo. Né? Eu não quero fazer uma correlação, né, necessariamente, né, de que assim de igualdade entre narcisismo e fascismo, porque o fascismo requer, né, uma série de outros requisitos, né? Mas, repito, né, o narcisista, como personalidade preponderante no nosso tempo, ele é um traço, né, que fertiliza em algumas ocasiões e engendra atitudes fascistas. Eu posso colocar isso, né? Porque o fascismo, né, em seu culto à violência, né, essa
implosão da solidariedade também requer, né, a questão da nacionalidade, do nacionalismo, né, da extrema nacionalidade, né, o culto, a idolatria ao grande líder, né, quer dizer, tem uma série de outros requisitos, né, para que se engendre, né, o fascismo, tá? Então, assim, é uma disposição, né? Não um necessitarismo, tá? Ótimo. E aí isso me faz pensar uma outra pergunta correlata. O Lesch, eu tenho essa impressão, não sei se você tem essa mesma interpretação, mas quando ele cria a cultura do narcisismo, ele praticamente está mudando um pouco um elemento que é estruturante para o Freud, que é o complexo de Édipo, né? Praticamente muda-se o mito, né? Do Édipo passa para o Narciso. Não sei se é essa a interpretação que você faz dele, né? Mas corre-se o risco dele inflacionar o narcisismo, né? Quando ele vai pensar um pouco isso. E aí, em diálogo com muita gente da psicanálise, eu sempre pergunto isso. Aí o Édipo, como é que fica nessa história? Porque ele é um elemento importante, né, para o Freud, para justamente reconhecer o outro, né, essa dimensão do outro e de mim, né? E parece que quando você tem uma cultura do narcisismo, essas figuras se diluem. Eu queria saber contigo, assim, como que você pensa o lugar do Édipo nesse lugar do narcisismo? Se perde, o Édipo permanece, mas é de outra forma? Como que você pensa? Olha, a cultura do narcisismo, em Leste, né, ele fala que o narcisismo ele é pré-edipiano, tá? Ele é anterior, né? É algo, né? É realmente nos primórdios, né? E está ligado à figura materna, né? Então ele tem aproximações com Melanie Klein, tá? Tem aproximações com Melanie Klein. Ele, né, é pré-edipiano. Ele não é anterior ao Édipo, tá? E, além disso, né, o Édipo, tal como contado por Freud, né, foi também modificado, por exemplo, por Lacan, né? É uma outra história, quer dizer, preserva-se, né, a função paterna, a função materna e tal, mas, assim, não necessariamente o Édipo precisa ser a historinha do papai, da mamãe, do rival e tal, tá? Ali tem uma simbologia, né, de luta, de disputa, de lugares, né, que Lacan já coloca de uma forma distinta, né, e o Christoph Lasch, no caso, ele está com Melanie Klein e coloca isso como algo anterior ao próprio Édipo freudiano, e é assim que Christoph Lasch lida com isso. Daí ele não chega nesse ponto. Não, ele não tematiza Um em corte nada. simbólico, civilizacional não se realiza. Não, ele não tematiza a questão do Édipo, o que ele vem colocar, né, são traços contemporâneos à época dele, em que ele faz uma comparação, da mesma forma que o indivíduo, né, retira a libido do objeto e volta-se ao próprio eu, os indivíduos contemporâneos, né, e aí no macro social, retiram, em face a frustrações, né, sociais, retiram os seus interesses em relação aos ideais culturais, as figuras, né, de autoridade, e voltam-se para si ou para bolhas de identidade ou para grupos muito pequenos, né? A exemplo de identitarismo, agora você pode, né, ver os tipos de identitarismo como, né,
bolhas narcísicas, né, fechadas, onde há o igual, o mesmo, né, como formas defensivas, né, ante, né, o suposto social ameaçador. Né? Pois não, Pablo? O Pablo aqui. Gente, boa noite. Vou me apresentar muito brevemente, né? Acho que é o primeiro momento que eu estou aqui com o grupo. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará já há 17 anos e atualmente estou como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, integrando uma linha de pesquisa que tem por título Filosofias da Diferença, Tecnocultura e Educação. Então, nesse sentido, eu achei muito oportuno, muito interessante a temática, né, a proposta pelo grupo de pesquisa, e vou fazer uma pergunta à professora Fátima, né, desde já parabenizando-a pela fala muito instigante, que abre muitas janelas e muitas possibilidades de interlocução, e, penso eu, versa justamente sobre essa relação entre os neofascismos e certas questões da tecnologia que a gente vem estudando aqui na UFC, no programa de pós-graduação em educação. Aproveito o ensejo para mandar um abraço para o Jorge Coelho, dizer que é uma satisfação, ainda que mediante telas, poder vê-lo. Né? Então, a questão que eu queria dirigir bom, a partir das várias janelas que foram abertas na fala, diz respeito a um momento em que a professora Fátima coloca que houve um tempo em que haveria um certo ethos conexionista, uma certa ideia de que a internet ela apontaria para tempos mais plurais, tempos mais democráticos, né, tempos mais emancipatórios, justamente por permitir o contato com o outro, com a diferença, com o contraste, e parece que algo se interpôs no meio do caminho, e assistiríamos não a esse mundo mais livre, democrático e plural, mas a um mundo mais controlado. Então, pegar um pouco esse trecho da fala, porque a gente vem trabalhando um autor que nos é muito caro, chamado Elie Parisot, não sei se é de conhecimento do grupo, mas ele tem um livro chamado O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você. Então, foi um livro publicado em 2011, 2012, e foi nesse momento em que mais ou menos se cunhou o termo bolha dos filtros, né, que hoje em dia a gente tanto usa para se referir a microcomunidades virtuais que possuem meio que um universo personalizado, né, meio que um infinito particular, onde tudo faz sentido dentro da bolha e onde fora da bolha todo contraste é significado como algo que não faz sentido e que não tem razão de ser. Eu digo isso porque a análise do Elie Parisot vai um pouco no sentido da análise que você fez, e o Elie Parisot vai colocar que, assim, a partir de 2009, né, a gente tem uma aceleração nos processos de datificação, ou seja, na produção de dados massivos, né, e aqui a gente dialoga com um autor também bastante importante, que é o Victor Schomburger, que foi, inclusive, ministro da proteção de dados da Angela Merkel, né, passou 8 anos exercendo essa função, é um importante analista, filósofo da tecnologia, que tematiza o crescimento exponencial da informação via processo de datificação, via produção de conteúdo, né, de uma maneira, numa velocidade exponencial, criação de diversas narrativas, criação de diversos conteúdos, diversos universos semânticos, imagéticos, enfim, diversos posições de espectro políticos, e isso se tornou meio que impossível de ser consumido ou de chegar a um indivíduo sem que certos filtros fossem estabelecidos. Então, a linha de análise do Parisot é que, mais ou menos a partir de 2009, a gente teria assistido a um processo até então ímpar, né, segundo a análise do Parisot, que é o processo de personalização da informação. Nesse sentido, o que chega a nós não chega a nós porque é verdadeiro, porque é importante ou porque está chegando a todo mundo. O que chega a nós enquanto notícia, chega a nós porque se parece conosco. Ou seja,
A mesma lógica da segmentação publicitária aplicado a bens, né, como viagens, consumo de celular, roupa, agora é aplicada à informação. Essa é a tese do Elie Parresit. Agora a gente tem acesso às informações que a gente gosta. E a gente, na verdade, é acessado por essa informação. As informações chegam até a gente em situações em que, muitas vezes, a gente não está buscando, não é, a informação. E as consequências disso, elas são muito... Eu costumo dizer, brincando, que o Adorno é um otimista perto do Parresit, das análises que faz o Elie Parresit. As consequências da formação dessa bolha dos filtros para o Parresit é uma coisa trágica, né? Ele chega a falar numa lobotomia global, né? No sentido de que os filtros personalizados cortariam essa espécie de metacérebro, que seria o ethos conexionista até a década de 90, começo da década de 2000. Os filtros personalizados da internet, eles teriam por efeito elidir, ou seja, acabar, destruir a percepção de que estamos no mesmo mundo, a percepção de que vivemos em um mundo comum, a percepção de que existem interesses minimamente comuns, porque o que está em choque é justamente a definição daquilo que é real e daquilo que não é real, ou daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. Enfim, isso está um pouco na base das discussões que se faz hoje em termos das temáticas ligadas à pós-verdade, né? Mas eu vou fazer aqui uma digressão maior e vou fazer né, pegando as análises do Parresit, e vou fazer uma provocação no sentido que também já foi colocado em um artigo publicado, né, de que estaremos vivendo o inverso do pensamento socrático, né, quando Sócrates vai dizer que eu só sei que nada sei, né, quanto mais eu tento saber mais, quanto mais eu me deblatero para poder alcançar a verdade, o que eu obtenho é justamente a percepção da minha própria ignorância em relação ao todo, né? De certa maneira, esse movimento filosófico também foi colocado por Kant na crítica da razão pura, né? E não à toa, Kant colocou isso em termos de revolução copernicana, ou seja, não será mais, o sujeito não será mais digamos assim, um espectador passivo, mas ele girará em torno dos objetos e imprimirá sua atividade nos objetos. Curiosamente, as análises do Elie Parresit, né, o Elie Parresit utiliza o termo universo ptolomaico e sujeito ptolomaico para se referir ao avesso desse sujeito kantiano e, direi eu também, esse sujeito socrático, que se move, né, por entre as coisas, que tenta conhecer e que, por fim, se depara com limites e com impossibilidades de conhecer, né, plenamente, né, trazendo para os dias atuais de se sentir informado, de se sentir munido, não é, de uma narrativa segura para falar sobre a realidade. Então, minha pergunta para a professora Fátima Severiano é a seguinte: professora Fátima, você acha que nós estaríamos dentro dessa linha de análise, perdendo um pouco a capacidade de autocrítica, perdendo a capacidade de discernir nossos próprios monstros ou os monstros que estão próximos a gente, ou seja, nós estaríamos muito facilmente atribuindo a um outro, muito facilmente atribuindo ao outro lado da bolha, muito facilmente atribuindo a um inimigo, não é? A um contraste, a fonte de todos os males, e talvez se esquecendo um pouco do quão parcial, não é? Do quão oblíquo e do quão limitado são as nossas condições de visibilidade hoje em dia, nós estaremos perdendo essa capacidade de autocrítica, e se sim, o que isso tem a ver com o fato de nós nos tornarmos mais autoritários, né? Nós, de uma forma geral, né, estamos nos tornando pessoas mais autoritárias, assim, independente de estratos específicos. Como é que você vê isso? Então, né, queria parabenizar mais uma vez pela fala e pedir desculpas pela extensão da minha questão, mas é porque acho que é importante fazer. Bom, Pablo, bastante interessante todas as questões que você colocou, né? Você lida, né, dentro desse universo das tecnologias virtuais,
né, de forma bastante familiarizada e robusta, né? Do que você colocou, primeira coisa, né, talvez eu tenha me feito entender mal, né, ou estivesse citando um outro autor, mas dentro da perspectiva, né, crítica, a internet ela nunca foi algo que apontasse para tempos plurais, né? Marcuse nunca disse isso, teoria crítica, nem a dor, nem nada. Sempre foram né, desde a questão da indústria cultural, sempre foram, né, os críticos, né, dos meios de comunicação de massa, né, e o termo indústria cultural vem justamente colocar que não é cultura de massa coisa alguma, porque não é proveniente das massas, né? A indústria cultural vem justamente fazer a crítica, né, de que essa cultura é colocada de cima para baixo, do superior para as massas, com fins de homogeneização das consciências, etc, etc, etc. Tá? É só porque eu posso ter me feito entender mal, mas, assim, eu acompanho, né, esses teóricos e acho, né, que nunca, né, ou, né, pelo menos até a metade do século passado, né, a indústria cultural, ela, de fato, não é otimista, né, dentro da perspectiva frankfurtiana, e eu sigo eles. Parriset, né, a questão da personalização da informação, eu acho muito interessante ele colocar isso, porque ele atualiza um pouco Baudrillard, porque Baudrillard, de fato, como você colocou, ele fala isso para a sociedade de consumo, a personalização, né? As pessoas se personalizam através de seus objetos. E hoje estaríamos, então, né, nesse raciocínio, personalizando-se através da informação que nos chega. Informação essa, né, que eu compreendo que não chega mais de forma homogênea a todos, né, no sentido de que, se eu for pesquisar a palavra paz, né, e você for, ou né, outra pessoa de outro espectro, né, cultural, vão aparecer, me parece, né, definições distintas, né? Então, você recebe uma informação de acordo com o seu perfil, que, na realidade, só reforça aquilo que você é, né? É sempre mais do mesmo, né? A sua pergunta fala do sujeito ptolomaico, é isso? É um sujeito que seria o inverso, né, do que Kant colocou, do que Aristóteles colocou, né? E você me pergunta se as condições de visibilidade estariam limitadas atualmente por conta das bolhas, não é isso? Questão da autocrítica, né? Estamos perdendo a autocrítica também, foi um ponto, talvez, o mais importante. Sim. Sim. Eu acho que poderia, dentro desse conjunto, dentro desse contexto, eu acho que poderíamos, sim, estar perdendo a autocrítica, né? Na medida em que se mergulha, né, dentro dessas bolhas e se vivencia apenas mais do mesmo, há uma grande chance de perdermos a capacidade de autocrítica. Se nada de diferente você permite que entre, né, nesta bolha, né, em quaisquer que sejam as facetas, né, quaisquer que sejam as bolhas, obviamente, há um declínio do pensamento, há um declínio, né, da capacidade de multiplicidade de visões, que é justamente isso que leva à não barbárie, né? A barbárie é o mais do mesmo, né? É aquilo que faz com que eu rejeite
dogmaticamente qualquer perspectiva distinta, né? Então, se o mundo, né, cada vez mais tiver se consistir, né, de bolhas, né, as relações interpessoais, né, os vínculos vão estar bastante enfraquecidos, né, e os ódios aumentados. Então, né, eu acho que a meta, né, a caminhada, né, para esse progresso, né, como é que se diz na coisa do nosso progresso sem futuro, o progresso sem futuro, causa e resistência de um progresso sem futuro, que é o subtema da nossa palestra, né, ele realmente acontecerá, né, se cada um de nós realmente não tivermos uma autocrítica, nem um pensamento crítico e nos enclausurarmos em nossas bolhas, né? Eu acho que iniciativas, né, como esta do curso de extensão que Fernando Gastal, né, vem colocando, né, e abrindo, assim como, né, outros cursos, né, que tentam tematizar, né, e instigar o pensamento, são antídotos, né, para um pensamento cheio de certezas, né? Porque os teóricos da escola de Frankfurt se caracterizam justamente por serem os teóricos da suspeita, né? Você suspeita das coisas. O suspeitar, né, é justamente o que te faz não cristalizar, não engessar-se, né, e possibilitar as autocríticas, sim. Então, é isso que eu penso. Fátima, eu queria só fazer uma observação e uma pergunta, é mais um compartilhar, assim, de preocupações nossas, né? Mas primeiro uma observação que me ocorreu aqui quando o Pablo estava colocando as questões dele, né? Na pergunta, que é uma pergunta angustiante, né? Se nós estamos nos tornando realmente menos autocríticos e mais indiferentes. Eu me lembrei de um livro publicado há mais de 50 anos, do Konrad Lorenz. Esse livro me impactou, deve ter uns 40 e tantos, quase 50 anos. É um livro em que ele discutia, isso foi publicado, até traduzido em português, ele discutia naquela época, à luz da etologia, né? Não é o nosso caso, mas, enfim, peguemos a ideia, né, de que, do ponto de vista de uma ação de violência, a violência se tornaria cada vez mais fácil quanto mais eu afastasse a vítima daquele que produz a violência. O que significa que, se o homem vê, né, tem contato direto com aquele que ele mata, é muito mais difícil para ele do que matar à distância. A discussão que ele fazia era em torno exatamente disso, né? Essa dificuldade ou facilidade de você ser mais violento com uma distância maior. E é claro que nesses últimos 50 anos, as armas mataram cada vez mais a distância. Quer dizer, nós matamos a uma distância cada vez maior. Não ouvimos o grito das vítimas, não sabemos mais onde elas estão, simplesmente mandamos um míssil e depois uma foto e nós olhamos aquilo. Aquela foto cria um efeito midiático e ponto, né? Nunca foi tão fácil, né? Gaza sendo bombardeada e sendo transformada em imagens, né, de pessoas que você não vê, de corpos que são estraçalhados, com os quais você não tem contato nenhum. E é claro que isso foi filtrado, né, pela própria mídia, né, a mídia ocidental, pró-Israel, para que ninguém pudesse ver o que estava realmente acontecendo. Não é uma questão ética, moral, é simplesmente não vermos, né, porque se você vê aquilo impacta você de uma maneira brutal. Então, na verdade, a distância aumenta, na minha opinião, sem qualquer dúvida, a indiferença. Ficamos indiferentes àquilo que nós não temos um contato direto, porque aquilo é uma imagem, é somente uma imagem distante, uma imagem, inclusive, que eu posso deletar, né? Eu posso estar vendo alguma coisa, eu deleto, aquilo desaparece. Eu não preciso ter mais contato com aquilo. Hoje eu tenho um controle sobre as coisas que me incomodam.
Se elas são transformadas em imagens ou mensagens, eu posso tirá-las, só que elas continuam existindo. Eu as tiro do meu imaginário, não do real. As coisas continuam acontecendo, né? Mas eu posso fazer com que elas não cheguem a mim através das mídias. E com isso eu posso criar uma bolha de artificialidade, né? Viver numa bolha em que eu escolho aquilo que eu vou ver, daquilo que eu não vou ver, né? Então eu acho que sim, uma reflexão que a gente pode fazer é exatamente na ideia de que a distância aumenta a indiferença, né? Nada é mais desagradável do que um ser humano que transpira, que fala, que sua, que sofre e que está na sua frente. Se ele não está na minha frente, eu, com muito mais facilidade, posso me desfazer dele, de todas as formas possíveis, né? E a outra é uma questão que nos envolve, é claro, né, que é nos perguntarmos qual é o tipo de resistência que a gente pode ter diante de um mundo que, na verdade, se apresenta a nós dessa forma. Eu tinha, inclusive, pensado, não vai acontecer, da gente discutir o conceito de totalitarismo. Eu digo, se houver alguma brecha, um momento, um tempo, a gente discutiria isso, porque há uma enorme confusão com a ideia de totalitarismo, com a ideia de ditadura, com a ideia de regimes autoritários. Nós nos damos o direito de usar essa expressão de uma maneira que, no fundo, eu me lembro do Luiz Felipe Baeta Neves, que o Diogo conheceu bem também, né? Ele falava de totalidades totalizantes, né? Eu me lembro ele falar nisso. Na verdade, vivemos esse mundo de totalidades totalizantes, mas não necessariamente de totalitarismo, né? Já que o totalitarismo é um sistema, uma lógica de funcionamento social e político que tem uma definição, que tem uma conceituação, né? Ela não se confunde com outras coisas, ela se define por alguma coisa que tem um nascimento no século XX, na entrada do fascismo, tem uma data, tem um nome, tem pai, inclusive, quem criou, né? Giovanni Amendola criou esse termo para designar o que Mussolini estava fazendo, e só para registrar, ele cria esse termo para denunciar o que Mussolini estava fazendo, transformando a vida coletiva dos italianos numa totalidade a ser controlada. E aí o que o Mussolini faz? Ele se apropria dessa crítica e positiva a crítica, que é uma coisa extraordinária do ponto de vista político. Ele diz, então tá, é isso mesmo, é isso que eu quero. Ele descobre no conceito de totalitarismo que era uma denúncia contra ele, aquilo que era o cerne do fascismo que ele estava implantando. Um sistema que, na verdade, toda a massa que girava em torno do próprio sistema que ele criou teria uma única vontade, a vontade desse povo. E já que ela representava a vontade desse povo, não havia mais sentido que houvesse outros partidos. Foi com essa lógica que todos os partidos na Itália desapareceram. Ele fez uma manobra, né, conceitual para chegar à conclusão que não tinha sentido algum haver outros partidos, senão exatamente o Partido Fascista, que seria aquele que representaria a vontade do povo. O resto era traição. O resto seria olhado como traição. Traição daquilo que seria a vontade de todos, a vontade totalitária do povo italiano. É uma manobra curiosíssima, ao mesmo tempo, dá bem noção do que o sistema fascista vai fazer. Agora, eu não vou entrar nisso, já que essa é uma questão que se alonga, né? E eu me lembrei, essa semana o Byung-Chul Han soltou um artigo falando sobre uma forma muito curiosa de resistência, né? Faz a gente pensar muito. Considerando que esse mundo é tão manipulável, um espaço sobre o qual você tem controle é o da sua casa. Então, ele propõe que a gente volte para casa, que a gente tenha menos inserções sociais do que a gente vinha fazendo, que a gente saia das redes sociais, que a gente, na verdade, reflua para o ambiente da casa real, não virtual, e vive intensamente esse ambiente da própria casa. Então, não sei o que você anda pensando também, porque é muito difícil, principalmente para uma geração como a nossa, né, que viu todo esse processo histórico ser construído, criar algum tipo de resistência, né? É claro que todos nós podemos fazer isso, mas o que você anda pensando nisso, minha amiga? Você está perguntando a mim, Jorge? Sim. Esse refluir para casa,
A primeira imagem que me veio foi do flexi-trabalho. Era refluir para casa, cada um com os seus computadores, com o seu celular, com as suas cositas, né? Tecnológicas e se comunicarem, conectando-se via esses aparelhos. E aí me arrupiou, porque, assim, eu sou muito presencial e sou muito pública, né? Adoro o domínio público, né? Então, eu não sei como refluir para casa, né? A esfera privada, né? Para mim seria, eu não havia pensado nisso, para mim seria um desconectar-se de vários outros, né? Que me dão possibilidade, inclusive, de diferenças, né? Eu confesso que eu não gosto da ideia de ficar em casa, né? Ainda mais sem nenhuma conexão com nada nem ninguém. Não, a ideia dele não é essa. A ideia é que você faça uma meia volta, se fixe mais em casa e seja altamente seletivo com qualquer tipo de contato que você faça, porque o mundo externo entrou e tomou conta do mundo privado. Então, a ideia agora é retomar esse controle, entendeu? Não é você se isolar do mundo, mas ser altamente seletivo nessa relação, que é o que não está acontecendo em larga escala, né? As pessoas não estão conseguindo ser seletivas, né? Sim, então continuaria havendo domínio do público. Sim, mas você definiria o limite dessa intrusividade. O pulo do gato é aí, né? Em que momento aquilo não me interessa mais, né? Eu acho que eu vou ler o Sim. aí para poder ver direitinho que história é essa que ele Sim. está colocando. Principalmente vindo dele, né? Que é um pensador que pensa a contemporaneidade há muito tempo, né? Sim. De forma sintética, né? Porque às vezes ele não desenvolve e aprofunda muito outras coisas. Eu gostaria de ver isso, porque assim, eu tenho respeito enorme por alguns teóricos que são mais antigos, por exemplo, Richard Sennett, né, quando ele vem falar da decadência do homem público, né, a esfera privada e a esfera pública, né? Também ele tem um outro livro que é A Corrosão do Caráter, as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Então, essas duas esferas, né, elas são, né, distinguíveis, né, e o que me parece que está acontecendo agora é o que eu falei, é a publicização do privado, é como se o privado tivesse tomado, né, conta e domínio público. Então, nessa linha de raciocínio, talvez ele esteja dizendo que o privado volte ao privado, aí, Sim. Me soa muito mais isso, entendeu? E se faça uma separação melhor deste outro domínio que é o público, né? Aí até sim, o extermínio do público. O espaço público, que é o espaço político, foi abandonado, né? Sim, preciso pensar isso também pelo outro lado, né? Nós temos uma crise política grande porque, na verdade, o espaço político ficou sendo privado, né? As coisas passaram a ser íntimas e privadas. Saber da vida íntima de uma pessoa que não nos acrescenta nada passou a ser mais essencial do que discutir uma política pública, por exemplo. Sim. Aí, nesse sentido, né, que os domínios, né, se separem no sentido de que tenha nitidez, né, o que é a esfera pública, tenha nitidez o que é a esfera privada, e que as coisas aconteçam, né, dentro dos seus respectivos perfis, né, de localidade. Sim. Né, é um texto ou é um livro? É um texto, eu te mando. Te mando. Daqui a pouco eu estou te mandando. Legal. Me interessa bastante essa temática. Sim.
O Diogo colocou, eu acho, aqui o link da entrevista, Fátima, e para os outros também. É isso, né, Diogo? É isso mesmo? É. Foi o Igor quem me mandou, aí eu estou compartilhando aqui. O link dessa entrevista que o Jorge falou, Fátima. Do Bion. Ah, tá. Está no chat ali. Mas eu não estou podendo pegar agora. Eu te mando depois, não se preocupe. Bom, gente, chegamos aqui às 9 horas, tá? Queria, né, agradecer mais uma vez a brilhante, né, palestra aí da Fátima e a colaboração de Jorge, Diogo, Pablo aqui também, né, e convidar também a todos e todas para a semana que vem, é o nosso último encontro, né, com o Stefan Gandler, que vai fechar aqui o nosso curso desse semestre, né? E começamos mesmo horário, né? Daí às 19 horas. E Fátima, queres fazer uma última palavra, assim, dar um fechamento? Apenas agradecer a presença de todos, né? Agradecer muito a participação de cada um de vocês, que enriqueceu o debate, trazendo as reflexões, as inquietações e as perguntas, né? E vamos adiante, né? Para que esse curso, né, cada vez mais prolifere, né, com ideias, com inquietações, né, diferentes e que nos distancie cada vez mais, né, dos totalitarismos e das barbáries. Sim. Fátima, muito obrigado, viu? Prazer enorme te ver e te ouvir também. Obrigado, Fátima. Um prazer te ouvir, hein? Foi um prazer estar com vocês. Fátima, obrigada. Obrigada, Fernando, Pablo, Jorge, Diogo, Fátima. Fátima Tardim está aí. Obrigada, querida. Até segunda. Um grande abraço a todos. Diogo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.